Boa noite, igreja do Avivamento. Cadê o povo mais feliz da terra? Quero ouvir um grito de júbilo. Olhe para a pessoa mais bonita do seu lado e diga: que bom te ver aqui. Está muito difícil, seja profético, né? É uma honra poder estar com os irmãos servindo a todos aí. Conheci o pastor Denilson em um daqueles congressos que a gente realiza na nossa igreja e foi algo extraordinário, porque normalmente para um congresso a gente reserva alguns meses de antecedência, liga para confirmar, no dia manda a localização, pede, se quiser passa o chofé para buscar. Ele não precisou de nada disso, mas foi no dia que teve a ministração, nós fizemos uma proposta indecente. Vamos ver se esse cara veio realmente com aquela pegada de servir. E depois daquele momento maravilhoso, como é que está a sua agenda de tarde? E ele disse: acabei de desbloquear. E aquilo que era para ser um culto que duraria até as 6, ou seja, um congresso que demoraria até as 6, ficou até o final da noite, de 9 da manhã até as 9 horas da noite, porque tivemos um congresso, um momento com Deus, com toda a igreja, e assim de lá para cá a gente tem estado várias vezes juntos, e é uma honra poder servir os irmãos, pastora Letícia, pastor Denilson, em nome do bispo da nossa casa aqui. Queria agradecer a vocês. O pastor hoje nos deu as 3 horas disponível, mas eu vou usar acho que uns 30 minutos, tá bom, irmão? Eu espero que hoje, se você não for ao céu, que o céu desça na sua direção, na sua casa, que hoje ele te visite, porque ele é experiente em transformar do nada em tudo. Ele é um Deus que desde quando eu o conheço, ele sempre foi especialista em transformar histórias de vida. Eu creio que desde os 13 anos de vida, desde 13 anos de idade, quando eu decidi por Jesus, fui chamado muito cedo para o ministério, descobri que a obra de Deus tem um grande problema: você entra, mas não consegue mais sair. E hoje, olhando para trás, depois de tantos anos de ministério, eu olho e digo: valeu a pena, tem sido uma honra servi-lo, porque normalmente quem não vive para servir, não serve para viver. Dizem que depois da riqueza, o homem busca sentido e razão. Depois que ele descobre que ele com o dinheiro consegue ter tudo, dizem que o vazio do homem faz ele ir para a filantropia. Ou seja, Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, já doou a sua fortuna mais de uma vez e conseguiu reconquistá-la de novo, porque depois que você descobre que tem tudo, você se torna vazio se você não encontra o seu propósito, se você não conecta com o seu objetivo de vida. E não tem como hoje Deus abençoar você sem que essa bênção não transborde para alcançar outras pessoas. Quero lhe dizer que tudo que Deus derrama em você não tem só o propósito de alcançar, tem um propósito de alcançar outras vidas e através de você a glória de Deus se manifestar. É sempre bom lembrar que não passamos de vaso, que a essência é o que faz a diferença, se aquele vaso realmente tem utilidade ou não. E é por isso que estou aqui. É uma honra servir-nos no Senhor. Isto posto, eu queria aqui, em conflito com minha alma, porque quando você separa em via de regra, é sempre comum quando você é chamado para ministrar algum lugar, você saca da sua sacola de ministrações depois de uma determinada experiência e faz aquela seleção. Hoje não é mais escrito, né? Eu sou ainda na versão papel, né? Mas saca lá seu iPad, sua Bíblia, seu celular e escolhe aquela ministração que mais lhe marcou para trazer a vida das pessoas. Pastores têm esse mal também, padecem dessa dificuldade, ou você é daquele que não vamos agora trabalhar. E o pior de tudo é que quando você tem uma certeza de que aquilo vai funcionar, nem tudo que funciona realmente flui, mas normalmente o que flui sempre funciona, não é verdade, irmãos? Existem outros.
Existem cultos que você vai ver funcionar, mas às vezes a presença de Deus é a única essência que faz fluir. E isso posto, fui lá no meu conflito e naquela expectativa de que hoje já vou diretamente quando Deus te desconstrói. É quando você pensa que tem o que falar, Ele diz, desculpa, a minha palavra já está pronta. Quem não está pronta é o que vai pregar, é o pregador. E aí Deus nos leva para a intimidade com Ele. Ele nos leva a retornar ao princípio, a se conectar com a fonte, a se conectar com a videira. Eu consigo ser claro, senhoras e senhores? Eu espero que essas palavras atinjam você e possam te refletir sobre assim é a vida com Deus. E quando eu descubro que a honra maior de estar aqui ministrando não é necessariamente a ministração, e sim o tempo que eu invisto a minha vida no altar e na presença dele, tudo então que fluir aqui já é lucro. Porque o mais importante é ficar aos seus pés, é guardar e reservar o seu tempo com ele. Eu acho que Deus vai nesse sentido hoje nos atingir. E se você está pronto, se você está aberto, pode vir, Jesus, repete comigo. E vou fazer com as palavras de Luiz Hermínio, com as nossas, diga, eu estou na pista. Fala para Jesus aí, que hoje você está fácil, que hoje você está acessível. Se o Senhor me viu, o Senhor me pega, Ele pode me levar, Jesus. Quem está nesse nível agora, dê um glória a Deus mais forte que você puder. Eu quero citar um texto de Abacuque 3:2, muito conhecido, não é novo a nós, também não é de desconhecimento de um crente que já experimentou o conhecimento da palavra. A palavra do Senhor nos fala em Abacuque 3:2, enquanto foto bonita, viu, pastor? Que para nós, não, inclusive, depois dessa foto, o pastor Letícia se chama de novinho, né? Rapaz, irmão, nem Salomão. Que bom que a foto consegue, Photoshop faz milagres, aleluia. Brincadeiras à parte, tá? É que nem um pastor, quando eu fui elogiando, eu sou que nem vinho, quanto mais velho, aleluia. Você já sabe o restante. Abacuque 3:2, um texto que quase toda essa igreja, acredito pela palavra, pelo ministério do bispo, e acredito eu que todos aqui conhecem, recebem muito de Bíblia que não falta, não é verdade, irmãos? Eu posso ouvir um amém, não é verdade? Abacuque 3:2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Envia, aviva, ó Senhor. Repete comigo essa frase: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E ele continua dizendo: faze que ela seja conhecida no meio dos anos, e na ira lembra-te da misericórdia. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os olhos, porém abrisse o seu coração e dissesse para Deus o motivo pelo qual você veio nesse lugar. Revele para Deus a sua intenção, revele para Deus o que há no seu coração. Senhor, mais uma vez, não sendo redundante, ao contrário, sendo dependente de Ti, eu refaço as palavras e confirmo as da pastora Letícia, dizendo que o que importa aqui para nós é que o Senhor cresça. Quanto a mim, compete diminuir para que o Senhor cresça, como disse João. Estamos aqui, Senhor, apenas ao redor e em torno do Teu nome. É o que nos satisfaz. O Senhor nos completa de todas as formas. E é por isso que nós estamos aqui prontos para ouvir Sua palavra, seja ela para nos corrigir, nos ensinar, redarguir ou nos alinhar. Seja qual for os Seus planos hoje, estamos dispostos a segui-lo. Como disse o povo após ler a Tua palavra, lida por Moisés diante de toda a lei, assim como o Senhor diz, o faremos. Para, como diz a Tua palavra em Isaías, para que todos vejam, reconheçam e juntamente declarem que a mão do Senhor fez isso. Nós te pedimos agora com todo o nosso coração, e os que concordam na terra dizem amém. Celebre a Deus com uma linda salva de palmas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses, à Rainha Davi, ao Leão de Judá,
ao príncipe da paz, ao maravilhoso conselheiro, Deus forte, Emmanuel, a porta das ovelhas, a árvore da vida, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que venceu a morte, o Senhor dos senhores, aquele que foi digno de desatar os 7 selos, o Cordeiro de Deus, aquele cuja morte venceu. A Ele seja a honra e a glória, e como igreja receba a nossa adoração, receba nosso louvor, receba a nossa exaltação, e os que concordam e recebem dizem amém. Ligado na terra, também ligado nos céus. Todo mundo já ouviu falar da palavra avivamento, e eu me recordo, e aí, pastor, foi quando eu estava conversando com Deus sobre o que pretendia Ele mexer e falar primeiramente comigo, que em vez de regra, você não sobe para falar às pessoas, você não prega para as pessoas, primeiramente você prega para si. E eu me lembrei daqueles nossos congressos onde estivemos juntos sobre o avivamento, que ele sempre nasce de um inconformismo. É comum, quando você está insatisfeito com sua realidade, você deseja uma mudança. Aí foi quando a gente então definiu colocar o nome de dentro para fora, o congresso, que é avivamento. Fala, irmãos, com intimidade, que foi o momento que nós nos conhecemos. E daí me recordei daquela experiência onde o Senhor dizia que não faria nada fora sem antes não construísse por dentro. É por isso que, via de regra, Deus te salva primeiro para depois salvar a sua casa. É por isso que você diz um amém agora. Só os crentes recebem. É normal que antes de Deus construir algo no seu trabalho, Ele primeiro constrói em você. Deus passa mais tempo nos tratando do que nos usando, nos levantando. Ele passa mais tempo ministrando em você do que usando você. E a gente começa a descobrir que ser usado não é o foco. Ao contrário, às vezes, nós que usamos a Ele e em nome dEle, para dizer que é Ele que está fazendo coisas, quando lá no fundo Ele não está. É comum que às vezes, por conta de uma insatisfação consigo mesmo, nasce então e brota dentro de nós uma vontade de fazer algo diferente. É quando você, na igreja, começa a perceber que só um culto não lhe basta. É quando você começa a notar e perceber que aquilo não lhe realiza mais e você quer ir mais fundo. Eu tenho uma filha de 12 anos, hoje 12 anos, mas durante muito tempo eu não terceirizo minha função de pai, nem minha esposa. Somos nesse sentido apaixonados pelo princípio de Deus que fala que eu tenho que cuidar da minha casa antes de cuidar da igreja. E todas as igrejas que nós cuidamos, eu ensino isso para os nossos pastores, no sentido de dizer que antes de você cuidar da igreja, você realmente tem que cumprir o seu propósito, porque é a sua primeira igreja que valida você, a sua casa. Não existe nada pior do que subir aqui ao altar para pregar sem que meu filho possa validar, ou a minha esposa que me assiste todos os dias, dizer: eu confio na palavra daquele homem, porque ele é o que prega. E minha filha, eu tinha um maior desafio quando eu ia levá-la para a piscina ou para a praia, e porque era natural a tendência dela ir para o fundo. Vou dizer de novo: por mais que eu tentasse evitar, a minha filha nunca estava satisfeita com o raso, o que causava em mim uma certa tensão, porque o fundo para mim não é o fundo dela, evidente. Só que, por um outro lado, o sinal do crescimento da minha filha era justamente o desejo de não ficar mais no raso. Era um sinal de que a realidade mudou. E é muito comum que depois que você conhece a parte funda, você não quer mais ficar no raso. É comum que na vida com Deus a gente progrida, embora todos que crescem nem sempre amadurecem, mas normalmente os que amadurecem é porque cresceram. Posso ouvir uma verdade? Eu quero que você hoje, não quero filosofar no altar aqui, irmãos, porque esse talvez não seja o foco, mas seja talvez o resultado da oração dos líderes que aqui lideram, que a igreja dele cresça, mas antes de crescer, amadureça.
É normal que um crente comece então a ficar inchado dentro da igreja, porque ele recebe muito conhecimento. Irmão, se tivesse, estava perguntando a pastora Letícia os cultos que nós temos aqui: quinta-feira, sexta-feira, sábado, feira, domingo, enfim, não há razão nem motivos. Se você abre uma internet, você se torna um cristão muito informado, coisas que eu antigamente, na minha época, pastores, eu não sei vocês, mas eu sou pastor desde 2001, e eu sou da época que quando eu ia ministrar nas igrejas, eu levava uma fita cassete gravada das minhas pregações e vendia. Então eu sou da época que eu parava para ir para congresso para ouvir testemunhos e assistir a fita cassete. Hoje você clica no YouTube e você ouve grandes homens ministrarem a palavra com um conteúdo que, uau, eu demorei anos para desenvolver. E logo você percebe que nem todo mundo que cresce na igreja realmente amadurece. Mas a maturidade te faz perceber que algumas coisas mudaram em você. Primeiro, porque a maturidade, ela sinaliza que você só é maduro quando você está apto a assumir responsabilidades. Isso quer dizer que as responsabilidades que você está disposto a assumir é que define a sua maturidade. Ao contrário, não quero aqui discorrer sobre esse assunto, aos filhos adolescentes que querem assumir namoro e não tem ainda nem coragem de comprar um pão na esquina, mas tem coragem de assumir um namoro como se fosse uma coisa fácil, a vida a dois. E aí às vezes a gente percebe que o que define não é o crescimento. Você vai encontrar pessoas que realmente cresceram, mas tem uma mentalidade pequena. Uma criança, por exemplo, um menino cresce, mas ele tem 2 anos de defasagem ao crescimento de uma menina, porque uma menina de 15 anos equivale à mente de um menino de 17. Então o crescimento, e você vai ver muitas vezes gente que cresceu, mas não amadureceu. Eu consigo ser claro, senhoras e senhores, eu consigo aqui então visualizar nisso, de que toda maturidade, ela vem no momento que você se sente preparado para assumir compromissos que não estão voltados necessariamente ao que as pessoas dizem, mas sobretudo a sua insatisfação de ver a situação e não querer que ela mude. Quanto mais eu quero que algo me incomoda, mais Deus está me desafiando a amadurecer. O que cresce e não amadurece, olha o problema e diz: alguém tem que fazer alguma coisa. Quando ele não amadurece, ele começa a avaliar a igreja pela qualidade. Aliás, no fato de você hoje ter uma teologia, um conhecimento ampliado, não lhe habilita a ser um fiscal da igreja ou a defini-la. Aliás, se você chegar nesse nível, provavelmente nenhuma igreja será boa o suficiente para você. E a gente confunde isso com espiritualidade. Esse crente, ele é espiritual, uau. Ele passa a ser algo além do... Em outras palavras, volta para cá, porque a minha língua hoje está afiada dessas 3 horas que o pastor me deu hoje. Vou tentar ser sucinto. E aí o crente, quando ele cresce, ele falta algo que o preenche. É por isso que quando você se envolve com a igreja, com o reino de Deus e com a obra dele, aquilo é tão apaixonante que se você voltar para o banco, você não vai ser feliz. Você não consegue mais ser o mesmo, porque você quer viver algo novo. Diga a verdade. Eu não sei se eu consigo ser claro, e eu não faço a mínima ideia porque meu sermão está indo por esse caminho. Acho que eu vou tirar o tema e vou botar qual o tema de hoje? Sermão, salada de frutas. Bom, seja lá como for, que Deus nos atinja nessa noite. Isso quer dizer que talvez Deus hoje provoque em nós um senso de que chega de crescer, está na hora de amadurecer. E esse processo divino em nós se chama amadurecimento. Esse chama-se avivamento. É quando você parece que se sente vazio, mesmo com a igreja cheia. Parece que você não se sente completo, mesmo fazendo tudo.
a oração da igreja não é só o suficiente. E diga-se de passagem, tivemos um ótimo tempo de oração que permeia o sobrenatural. Deus, Ele se move aonde Ele quer estar. Só que Ele nunca entrou na casa de ninguém em que Ele não quisesse ir. Isso quer dizer que tem pessoas que conseguem atraí-lo, como Zaqueu, que quando ele tornou um ambiente tão agradável que o próprio Jesus se ofereceu para ir na casa dele. É quando o ambiente está tão regado da busca pela presença dele, que ele faz questão de vir, porque ele se sente atraído por estar. Então, quando você percebe que um culto não é mais o suficiente para você, o seu culto começa quando o culto termina. É como você vai para casa, o desejo de buscá-lo, ele tem de aumentar. O desejo de estar com ele, não somente em 20 minutos ou 10 minutos, mas o joelho é convidativo, estar em intimidade com Deus, e um desejo meio que desenfreado por fazer algo mais. Se você está se identificando hoje aqui e vem em busca de uma resposta de Deus para a sua vida, você está no lugar certo. Se eu estou conseguindo ser claro mais uma vez, me diga um amém. Amém. Eu quero que você, por favor, pense comigo no texto de Abacuque, que foi alvejado pela mesma situação. Volta para mim aqui, que diz assim: Senhor, a tua palavra temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio, aviva a tua obra, aquilo que o Senhor fazia, demonstrava a manifestação da tua glória, a presença do Senhor, como era visto, como era sentido. Eu quero porque eu estou inconformado. Avisa o seu irmão hoje aqui, o avivamento causa inconformismo. Fala comigo, seu inconformado. Ele não entendeu ainda. Quem está atrás de você precisa chamar a atenção também. Diga, não se conforme. O inconformado é aquela pessoa que não está satisfeita com sua vida espiritual. A igreja não tem problema, a igreja anda nos seus caminhos, caminhando no sentido de preparar as ovelhas para o céu, mas algo falta dentro dele. Ele quer fazer a diferença. Então o olhar dele começa a perceber que coisas que não estão acontecendo e que faltam, seja na igreja ou no ambiente de vida. Pessoas que quando começam a ver por que a igreja não faz isso, esse é um sinal de avivamento, porque você, a igreja, está vendo aquilo que a igreja precisa. Então tem pessoas que estão aguardando Deus chamar com a imposição de mãos ou com que alguém lhe diga o que tem que ser feito. Quantos aqui na sua processo, da sua caminhada, já disse qual é a sua vontade para mim? Quem aqui nunca orou pedindo para Deus revelar o que Ele quer de você? Por favor, eu acho que é melhor perguntar quem nunca fez essa oração. Porque se eu pergunto quem já fez, provavelmente a igreja inteira já quis descobrir orando qual é, Senhor, o seu propósito. Quando lá no fundo está a sua patente, quando a gente vê coisas que precisam mudar, mas não estamos dispostos a reagir. Qual é a diferença do avivado? Qual é a diferença do avivamento? É porque você vê aquilo e tende a fazer alguma coisa. Eu quero mudar. Eu vi aquelas pessoas lá de rua, aquelas pessoas em estado de miserabilidade, de vulnerabilidade, e eu não posso ser um cristão, deixar aquilo passar. Ah, mas a minha igreja não tem um setor que cuida disso. Não importa, Deus está me chamando. Então ele consegue perceber que o chamado ele vem do céu. Isso se chama maturidade. É quando eu começo a perceber que eu tenho que assumir compromissos para que Deus me desenvolva. Eu não sei se tem alguém do seu lado precisando ouvir isso. Diga para ele, eu não sei também, mas eu não quero incomodá-lo muito, mas eu tenho certeza que o Senhor de hoje está te chamando para algo maior. Quem crê nisso, mais uma vez, sinalize pela sua fé. Então ele começa a aumentar o desejo de cumprir o seu chamado. Esses sintomas, essas características, elas embora pareçam ser um tanto quanto rebeldes,
elas não deixam de ser um processo de avivamento, que nunca começa de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Deus nunca começará algo na igreja inteira sem ter começado em um. Logo, o que Deus está brotando em você vai alcançar multidões, porque ao longo da história, quem conhece o Deus que serve sabe que Ele só precisa de um para trazer uma multidão, que Ele só precisa de um para salvar toda a sua casa. Sempre menos foi mais para Deus. A Bíblia diz que Sansão venceu com a queixada de jumenta, que é um osso maior que um jumento tem 1000 homens. Foi com as pedrinhas de Davi que ele venceu um gigante. Então Deus nunca esteve preocupado em um movimento, em um barulho, porque o avivamento sempre ele começa no íntimo, ele começa com aquele culto que lhe deixa em conflito. Quem nos ensinou que o avivamento é movimento? Muito embora o avivamento traga o movimento, nem todo movimento será avivamento. Normalmente o avivamento nasce de uma insatisfação. Eu quero mudar isso. E não existe avivamento então sem uma mudança. Se você der um chat GPT, porque antigamente na minha época era Google, IA, e perguntar quais são os sinais de avivamento, você vai descobrir exatamente aqui, que os sinais de avivamento nunca esteve ligado a falar em línguas ou aquele movimento do culto de poder. Normalmente, o avivamento sempre trouxe o povo para um conflito. Se você ler a história dos grandes homens que tiveram seus livros, suas biografias transcritas, como por exemplo Jonathan Edwards, na Nova Inglaterra em 1600 ou em 1700, em fração, você encontra essa história no livro de Orlando Boyer, chamado Orlando Boyer, Heróis da Fé. Ele conta que um dos sermões ele reunia cerca de 2 a 5 mil pessoas na Nova Inglaterra, e quando ele ministrava em um dos seus cultos que ficou marcado, foi pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele ministrou, disseram que o culto teve que terminar, porque o povo, durante a ministração, onde o texto de Deuteronômio que ele citou, horrível coisa que ele fala sobre minha é a vingança, diz o Senhor, o povo saiu com tanto medo e tanto temor, que eles pararam de joelhos no altar pedindo: eu me arrependo, porque a glória de Deus tinha invadido aquele lugar de uma forma tão profunda, o avivamento tinha chegado, que todos queriam se arrepender. E naquele dia, embora ele tivesse terminado o culto, o povo fez vigília a noite inteira buscando o Senhor, porque na cabeça dele Jesus ia voltar naquela hora, por conta de tão forte que foi a ministração. Isso é um sinal de avivamento. Eu fico pensando comigo o que ele, Abacuque, fico pensando o que Abacuque queria naquele momento falar: Senhor, aviva a tua obra. E hoje, traduzindo o que ele quis dizer, eu percebo que normalmente os cultos de poder não são aqueles que têm movimento, ou que têm ajuntamento de pessoas, ou que têm manifestação, mas aquele culto que tem arrependimento, aquele culto onde a Bíblia diz que Deus nunca celebrou por alguém que foi curado, mas Ele sempre celebra quando um pecador se arrepende. Primeiro sinal de que avivamento é natural: quando há um avivamento no meio de seu povo, sempre haverá arrependimento. Aleluia! Não tem como eu dissociar uma coisa da outra, porque culto realmente poderoso é aquele que eu fico feliz, triste com a minha realidade. É quando eu saio daqui dizendo: eu tenho que largar o pecado. É quando eu saio daqui dizendo: eu tenho que sair diferente hoje. Eu vou ser um bom marido, eu vou ser uma boa esposa, eu vou transformar minha vida, porque eu quero alcançar pessoas para Jesus através de mim no meu trabalho. É quando eu percebo que eu tenho que mudar alguma coisa. Então não existe avivamento sem transformação. Quem foi que nos ensinou
ensinou que o culto, quando tem milagre, tem avivamento. Porque se você pensar bem, quem é curado hoje, amanhã vai ficar doente de qualquer forma e vai precisar de nova cura. Cadê Lázaro que ressuscitou? Também morreu depois. Então todos os milagres são por si só algo para atrair nas pessoas chamado fé, para desenvolver nas pessoas um senso de fé. Quer ver algo que produz muita fé? Alguém quando cai endemoniado, maravilha, evangeliza 30 pessoas sem precisar de uma pregação, que todo mundo fica até com medo. Se esse capeta dos infernos me pega, deixa eu me converter logo. Quem quer aqui? É verdade, às vezes você não precisa nem pregar, só é quem quer aceitar Jesus. Eu estou aqui, não, ora logo por mim. Os sinais provocam a fé. Mas a Bíblia deixou claro que Deus nunca teve atraído por milagres, mas sempre foi uma estratégia para causar em nós um senso de fé, para provocar em nós um arrependimento. Então comece um arrependimento vir. Deus, eu quero avivamento. Sem arrependimento não tem como, a conta não bate, Deus não manifesta, porque se houver lá um arrependimento, aí o céu se alegra, irmão. Quem foi que nos ensinou o contrário? Quem aqui já ouviu um irmãozinho, sei lá, novo convertido, até mesmo mais velho, dizendo: olha ali tem um culto de poder. Alguém já foi chamado para um culto de poder? Com todo respeito, queria estar gravando, corta aí, vai aparecer que eu estou. Queria que você, quem aqui já não foi convidado e nos sentiu atraído? Rapaz, tem um culto ali que o cara revela até o CPF. Chegar arrepiou. Quem aqui já não recebeu um convite assim profundo? Vamos na quarta, porque a quarta é da vitória. E quando você chega aqui, a gente espera, Deus vai mudar, Deus vai. Não, irmão, tem coisas que Ele quer te tratar. Aí a gente vem para receber. Quando Ele quer que a gente aprenda a dar, a gente aprende coisas que, como se Deus sinalizasse quando está dando tudo certo, é que Ele está conosco. Irmãos, Deus trabalhará muito mais dentro de você do que fora de você. Se você observar na história, Davi viveu vários anos, e durante o tempo que ele estava com Deus, buscando lá no seu íntimo com Deus, venceu o urso, venceu o leão, mas em um momento ele foi exaltado. Mas depois que ele é ungido, eu quero lhe dizer que depois que você é ungido por Deus, você vem enfrentar gigante. E quando Deus te chama, Ele te capacita para vencer o gigante. E depois que você vence o gigante, Deus te exalta? Não, aí você vem a perseguição. Saul, e depois de um determinado processo de 20 e poucos anos, é que ele sobe no trono. E a gente pensa que hoje é ungido pastor, e gente dorme crente, acorda pastor, dorme pastor, amanhece apóstolo. É um processo rápido, as pessoas querem avançar de uma forma cavalar, como se Deus não tivesse etapas para concluir na sua vida. Irmãos, eu me lembro de Moisés, que passa 40 anos tentando decifrar sua identidade. Lá na casa de Faraó, depois ele quer saber, eu que vou libertar esse povo, mata um egípcio e foge para o deserto. Depois de 40 anos, Deus decide aparecer. Irmãos, não me leve a mal, 120 anos ele viveu, sendo que 80 foi só preparo. Irmãos, e você que está se achando velho, hoje eu falei com Jesus sobre isso. Senhor, eu vou falar a idade para vocês, tá, irmãos? Porque minha esposa me chama de novinho também, aleluia. Então acredito nela. Aí eu falei: Jesus, eu entendi que quando eu fizesse 40, a minha chave iria girar. Senhor, já estou no 41 e nada. Aí ele me lembrou de Moisés. E o seu processo já acabou, foi? Tá bom, não te pergunto mais, porque ele é especialista em te fazer perguntas das quais a resposta já está implícita. Ele é especialista em te fazer ficar mudo, mesmo que você não tenha alguma coisa para falar. E eu disse para Deus: então, Senhor, então que essa chave gire, porque eu não consigo fazer a leitura. Ele me lembrou de Moisés, Salmo 90, 12, ensina-me a contar os dias de forma que alcance um coração sábio. Aí começou a entrar em conflito comigo mesmo,
isso é sinal de avivamento, porque eu estou esperando algo acontecer, mas não fora, mas dentro. Senhor, eu busco isso, e é isso que o Senhor espera. Se o meu povo que chama por meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Logo, não tem como avivar sem quebrantar. É natural que Deus te provoque um senso de arrependimento, de coisas que precisam ajustar o tempo todo, se necessário for. É porque Ele está te levando para mais fundo. Porque enquanto eu não passar por isso, eu não vou poder viver algo mais fundo. Porque quando eu estou no fundo, eu não sou mais cisterna, eu sou fonte. Quem entendeu isso, irmãos? Em Jeremias, o Senhor fala: vocês são cisternas rotas. Em outras palavras, Ele te chamou para ser uma fonte, porque fonte flui, cisterna não, irmãos. Cisterna armazena, cisterna só guarda. Irmão, você não foi chamado para se encher, mas para fluir, para deixar fluir de mim, de você, para deixar com que a glória de Deus veja, e que tudo que você tem reflete a glória dele. Aonde você vai, reflete a presença dele, para que ele seja visto, sentido, e como disse Lima Mude, em todo tempo pregue a palavra, e quando necessário, use as palavras. Vou repetir de novo: em todo tempo pregue as palavras, a palavra, mas use as palavras só quando necessário. Sabe o que quer dizer, irmãos? Ele entendia que a vida com Deus pregava mais do que ele falava. Não era mais o que ele dizia, o que validava o que ele era, o que validava o evangelho era a vida, era Deus se manifestando, exalando a glória dele, de um jeito de tratar, de uma postura, de um posicionamento, de uma pessoa que você ajuda, e a gente fica esperando a igreja outorgar a gente. Eis que eu lhe consagro, primo dos arcanjos, ai meu servo, e faça a obra. Eu não sei se eu pregarei de novo aqui. Mano, deixa eu ficar, me contei. Não sei porquê, mas a gente fica com aquela sensação de que tem outros olhos aqui na minha frente, queridos, e a gente fica esperando alguém impor a mão, impor as mãos e dizer agora, porque a gente confunde cargo com encargo. A gente pensa que ter um cargo necessariamente é ter um encargo do céu. Aí você vai lá para Mateus 7, muitos virão naquele dia dizendo: eu fiz e aconteceu em teu nome, eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Ele sempre deixou claro que nunca foi a lâmpada, mas foi o azeite. Vou dizer de novo, em Mateus 25, se você ler a história das 10 virgens, você vai ver que as 5 eram prudentes, porque não é que não tinham fogo. As virgens loucas, elas eram loucas porque não é que ela também não tinha o pavio aceso, porque elas não tinham vasilhas, azeite suficiente para esperar até o fim. Porque um pavio pode pegar fogo sem azeite. Vou dizer de novo: um pavio pode pegar fogo sem azeite. O difícil não é o azeite, não é o fogo pegar num pavio, porque quem sabe não tínhamos luz antigamente, era apenas pelo candeeiro que ficava o seu pavio para fora. Antigamente, lá nas igrejas do interior, até há pouco tempo usava-se candeeiro. Quem é da época do candeeiro, levanta a mão. Oh glória, estou me sentindo acolhido aqui. Eu também estou me sentindo não tão velho assim. Candeeiro botava um querosene dentro, em volta de um vaso, e um pavio, irmãos, o pavio até pega fogo, só que ele não dura muito, porque não tem azeite. As virgens prudentes, elas eram prudentes porque não é que tinham fogo, as loucas também tinham, vestiam até a mesma roupa, esperavam o mesmo noivo, mas uma outra tinha sido deixar o azeite nas suas vasilhas, para o momento que as coisas começassem a pensar em apagar, ela enchia de novo, para não deixar faltar. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, e nunca deixe o fogo se apagar. É isso que diz a palavra. Quem recebe isso, quem entendeu, celebra na medida da sua fé, misture glória com aleluia, e dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis hoje.
não é mais a sua obrigação, é sua respiração. É como se você dissesse: está faltando algo em mim hoje. Não leu a Bíblia. Está faltando alguma coisa. Mas eu fui para o culto. Mas eu não orei. Mas eu orei no culto. Aí a gente fica armazenando unção, pecando em parcelas e pedindo perdão e atacado. Chega no culto, perdoa tudo que eu fiz de errado. E aí amanhã faz tudo de novo, irmãos. Aí a gente chega aqui, recebe unção, às vezes um ministrador coloca uma mão, faz aquela unção e a gente, eita, aleluia, chega em casa, esvazia tudo na Netflix. Isso eu estou cheio. E aí você, como é que você está? Estou espiritual, uau. Como é que você está? Eu vou ser arrebatado. Como é que você está? Pode mandar que Jesus é quem me leva na hora. Até vir a primeira tribulação, até o primeiro. Irmãos, eu não sei vocês, eu não sei vocês, mas a intimidade com Deus, a vontade de estar com Ele, de viver uma vida de santidade, eu não sei como, vai só aumentando. Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, quero ir mais fundo. E Deus está te levando para lá. Que é isso? Para a glória de Deus aí mais ou menos. Você vai ver que todo avivamento também nunca é provocado por grandes movimentos. Você vai ver que normalmente são ciclos de oração de 2 ou 3 pessoas que compartilham da mesma visão, que começa a se mover. Você vai ver que todo avivamento nasce não de ajuntamento de pessoas, ao contrário, as pessoas só vão para ver o que estava acontecendo. É quando você descobre que você tem que fazer algo e aquilo começa a tomar uma proporção que você nunca imaginou. É quando você começa a se posicionar: não, eu vou ajudar, eu vou fazer algo social aqui, e de repente 2, 3 pessoas, Deus começa a mandar pessoas que têm igual a você, e de repente aquilo está tomando uma proporção. Toda a igreja, irmão, não se abre, a igreja se nasce. É por isso que a igreja, quando ela nasce, não é você abrir uma porta e abrir e colocar lá um nome, uma placa, que a igreja vai fluir. Não, a igreja tem que nascer. Como ela nasce? 2 pessoas que querem ver a glória de Deus naquele lugar, e seja nas quebradas, seja onde for, se tiver boca de fumo, ela quer ver Deus operar naquele lugar, e aquilo começa a Deus trazer pessoas com a mesma visão. Talvez seja por isso que você esteja aqui nessa igreja. E aí de repente, quando eu nunca imaginei, irmãos, eu não tinha programado ser pastor, eu não tinha feito essa programação de vida, mas eu tinha um desejo desenfreado de conhecer a Deus. É tanto que como jovem, desde a minha adolescência, eu comecei a fazer cursos de teologia, comecei a aprender, me tornei o pastor mais novo da igreja, da instituição da época, no Brasil. Precisei ser emancipado para ser pastor, mas eu não me programei para aquilo, eu também não queria aquilo, eu simplesmente queria estar com Ele. Oh, irmãos, e aquilo foi tomando exemplo, foi tomando referência, e as pessoas queriam também, e eu percebi que não tinha mais prazer se não for fazer a vontade dele. E aí quando eu descobri, colocar um título lá para dizer: não, você é pastor, eu não sabia o que era aquilo, era apenas servir. É um prazer, o desejo, é um avivamento chegando na nossa vida. Diga amém. Todas as vezes que você vê um avivamento brotando, ele nunca vai levantar uma multidão. Sempre terá um Gideão para vencer com seus 300. Sempre terá alguém pequeno que aparentemente não é visível ao povo, mas Deus de alguma forma o levanta no meio daquela multidão, não para se destacar, mas para glorificar o nome, para que todos vejam e reconheçam que a mão do Senhor fez isso. É por isso que Ele te levantou na sua casa, é por isso que Ele te levantou naquele seu trabalho, e no dia que você perde o propósito daquele trabalho, Ele te tira e bota em outro. Enquanto você fica reclamando porque está desempregado, talvez o propósito dele seja te colocar em um lugar onde você seja útil. Uma das nossas ovelhas estava celebrando na terça-feira passada, em um dos cultos lá. Ela contou o testemunho. A pastora Eliana estava ouvindo, estava no culto com a pastora Eliana na terça-feira. Ela chegou e disse assim: eu estou naquela casa há quase 20 anos ou 30. Eu evangelizo a minha chefe, patroa, desde quando eu sou cristã. E ela foi contar o testemunho.
ela tinha aceitado Jesus e era ela, a primeira pessoa que ela queria compartilhar era ela. Irmãos, o ministério dela se girou em torno de uma família, e que agora, a partir daquela semente plantada, Deus iria alcançar outras pessoas. E tem gente até hoje esperando a unção, esperando a imposição de mão, o título, para fazer algo que Deus colocou na sua mão. O seu avivamento não te deixa ficar quieto, irmãos. O avivamento começa silencioso, mas de alguma forma ele vai tomando uma proporção, e você vai querendo fazer mais. Ô pastor, não dá só, não sei se não dá, eu tenho que ir para casa, eu tenho que pregar ali, eu tenho que ir naquele lugar, porque Deus está me chamando. Oh, quem entendeu isso? Diga aleluia, por favor. Logo, essa crise espiritual também não tem como você dissociar, porque todo avivamento levanta missionários. Quando há um avivamento, existe um desejo desenfreado de pregar a palavra, existe um desejo desenfreado de ir mais além, de falar de Cristo. Se de alguma forma você não sente mais esse prazer, reveja a sua vida e o seu crescimento, porque é impossível aquele que não está em Deus não crescer, porque tudo que está em Deus cresce e avança. Deus nunca fará você avançar sem lhe desafiar a ir além. Todos os processos divinos sempre vêm com desafios. Você precisa aceitar os desafios, vencer seus medos, vencer suas limitações e dizer: eu farei o que o Senhor quiser. Eu vou estender minhas tendas, eu vou alargar minhas tendas, eu vou o que o Senhor quer, eu vou firmar minhas estacas, porque o Senhor está me chamando. Diga aleluia, por favor. Logo, todas as vezes que acontece o avivamento, você não consegue ficar sem passar o que recebe. Logo você começa um culto em casa. Ah, pastor, se eu não estou fazendo, quer dizer que Deus não, irmãos. É porque você não consegue só receber sem passar. É simples, mas eu não consigo se chamar avivamento, porque no dia que você para de fazer, não quer fazer mais, você não é mais normal. Bem-vindo, irmão, ao processo de Deus. É isso que vai acontecer comigo. Ameaça teu irmão, que Deus te pegue também. Isso, ameaça ele aí. É como disse mais uma vez: se tivesse juízo, não tinha vindo hoje. Agora, por fim, já caminhando para o final, todo avivamento provoca em nós sede da palavra. Charles Spurgeon dizia que de todos os discipulados, 80% dos discipulados da igreja deixariam de existir se os crentes apenas lessem Bíblia. É tanto que os livros mais lidos da Bíblia é Salmos, porque a gente conflita nossas emoções com a necessidade, porque a gente quer apenas sentir Deus. Irmãos, Ele estará com você dando tudo errado, dando certo. Mas isso é convicção, não é emoção. Porque eu não preciso sentir para identificar que o culto foi bom, não. Ah, pastor, eu estou no culto, não estou sentindo nada. E daí que você não está sentindo? Quer dizer que você é o que valida a presença dele aqui? Se você não sentiu, Deus não veio. E aí, quando a gente imagina que Deus é uma emoção, a gente perdeu o princípio da palavra, porque a palavra nos gera fé para ver o impossível, irmão, para acreditar no poder de Deus, mesmo não vendo nada. Diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, está tudo acabado lá em casa, mas eu estou aqui pela minha fé. Eu acredito no Deus que me chamou, eu acredito e eu vou viver, eu verei a glória de Deus. Se você crê, dá um amém aí, por favor. Logo, 80% dos discipulados deixariam de existir, porque crente que lê Bíblia, irmãos, Daniel 11:32, que diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e fará proezas. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele virá sobre nós como chuva seráquea, que rega toda a terra. Irmãos, não tem como a pessoa dizer: eu estou vivendo um avivamento, e não pega a Bíblia para ler. Não tem como sua vida desatar sem palavra, sem a leitura da palavra. Neemias 8, verso 1 ao 3, diz que ele chegou e leu a palavra
porque Pedro chega e diz assim: Senhor, para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Eu não me vejo sem ela, eu não me vejo sendo orientado por qualquer outra pessoa sem ouvir a sua palavra, porque a sua palavra é minha fonte. Oh, eu não quero abandoná-la. Ela tem um conselho, ela tem direção, ela tem tudo que eu preciso, e eu estou vivendo o avivamento. Se eu estou vivendo o avivamento, eu respirarei ela. Ela é, irmãos. Ela é tudo que você precisa. Ela é a resposta da busca que você veio fazer aqui. Logo quando você tem a palavra, irmãos, eu disse para Deus um dia, quando li a história de Balaão, eu fiquei com vergonha e disse: Deus, de um tempo para cá, o Senhor me mostra que o Senhor sempre zelou pelo relacionamento. Afinal, mesmo Adão tendo pecado, o Senhor o visitou no jardim, porque o Senhor tinha um compromisso com Adão, mesmo Adão não tendo compromisso contigo. Nunca me deixe esquecer, Senhor, que eu quero lhe ouvir primeiro, porque as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz. E quando alguém é usado por ti para falar comigo, é porque eu não estou conseguindo ter uma intimidade que me permite ouvir. Aí eu disse: não use ninguém, por favor, fale comigo, porque eu quero ouvi-lo. Eu não precisarei de ninguém para falar o que o Senhor pode diretamente, já que o Senhor não perdeu o meu endereço. Irmãos, claro que essa minha heresia é minha relação com Deus. Não quero que você tome como um exemplo para aplicá-la, mas todas as vezes que eu vejo Deus usar alguém para falar ao meu coração, porque de alguma forma eu não ouvi antes. E haverá cultos que você vem não para ouvir uma palavra, quase todos os cultos é para confirmar o que ele já te disse. Aí você está aqui, rapaz, vai chegar, arrepia tudo. Falei com fulano hoje. Quem aqui não chegou, ou nesse culto está sentindo isso? Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu estava ouvindo um pregador que falou tudo isso. Eu estou assustado. Você não vai vir mais para dizer: receba a tua vitória. Não, irmão, ele só veio para confirmar o que ele já te disse de manhã quando tu acordou. Só na semana passada. Isso se chama relacionamento com Deus. Isso se chama intimidade com Ele. A palavra dEle. Oh, irmãos, não tem como avivamento quando vir sobre nós ou quando vem sobre nós não provoque em nós esse desejo de conhecê-lo mais, de experimentá-lo mais, de conhecer a sua palavra, de mergulhar nela e dizer: eu quero te conhecer. Me leva, me leva, me leva, Senhor, a esse lugar da tua presença. E quem quer ir conosco, levante a sua mão e diga para mim comigo: me leva para lá, Senhor, me leva para fundo, me leva à intimidade, me leva, Senhor, a conhecer a tua palavra. Conheçamos. E por fim, não menos importante, não em ordem aqui alfabética para poder colocar quem é melhor, quem não é, são consequências naturais de um avivamento que pediu o Abacuque. Talvez ele não soubesse o nível da profundidade da oração dele, mas por fim você vai ver que todo avivamento sempre vai lhe provocar uma necessidade de sair da sua zona de conforto. Não tem como você viver um avivamento sem que Deus não lhe tire da sua zona de conforto. É muito bom estar aqui, mas renúncia faz parte. Se a sua vida está voltada apenas para conquistar coisas que lhe provocam conforto nessa terra, você é o pior dos pecadores. Me lembro quando Deus um dia chamou Elias, e quando ele chama Elias para fazer algo, ele começa a profetizar e a chuva parou. E quando a chuva parou, diz a Bíblia que por 3 anos e meio não tinha mais nada. Mas durante a ordem de Deus ele falou: vai, porque eu vou te sustentar, eu vou te alimentar, eu vou te trazer água. E ele foi na fonte lá do ribeiro. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que por 3 anos ele ficou lá. Durante aquele tempo ele ficou lá, até que um dia o próprio Deus que mandou ele ir
a fonte iria secar. Escute, às vezes Deus vai te dar coisas para mostrar que Ele está contigo. E às vezes o mesmo Deus vai tirar coisas para provar se você está com Ele. Deus vai tirar coisas, te dar coisas, como Abraão recebeu um filho. E o mesmo Deus, depois de um tempo, disse: agora me dê seu filho, Abraão. O mesmo Deus que às vezes te dá empresa para liderar, é o mesmo Deus que às vezes te pede e você não entende nada. É o mesmo Deus que dá um emprego e depois tira. Irmãos, mas se Elias não tivesse saído daquele lugar, ele não poderia ter restaurado a casa daquela viúva e ressuscitado o filho dela. Escute, irmãos, a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Construir uma casa ou comprar uma casa velha não é tão glorioso quanto reformá-la. Comprar uma conquista, reformar é uma glória. Você compra uma casa, se for acabadinho, você não chama ninguém até reformar. É verdade, não é? Quem aqui está sofrendo uma reforma eterna? Já faz uns 10 anos, não terminou. Esse ano vai sair, irmão. Mas a glória da segunda casa vai sempre ser maior do que a primeira. E hoje Deus nos chama, irmãos. Como diz em 12:25 de João: aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas o que aborrece a sua vida neste mundo vai preservar a sua vida para a vida eterna. Deus vai te fazer pedidos para que você abra mão. Pessoas que você anda que vai ter que se afastar para cumprir a vontade dele. Lugares que você frequenta que ele vai lhe desviar a rota para poder glorificar o nome dele. Trabalhos e sociedades que você começou, ele desfará para fazer tudo novo. Tudo para ver se no seu coração ele ainda é o dono. Se você é aquele hoje que quer mergulhar nesse avivamento, se você entendeu que essa palavra é toda para você, eu lhe desafio, fica de pé nessa noite, fica de pé agora. Eu quero que você comece a orar conosco. Quero que você levante a sua voz agora e comece com o seu avivamento pessoal, abrir sua voz e aumentar o volume da sua oração. Por favor, se Deus falou com você, agora você fala com Deus. Se essa palavra alcançou e atingiu o seu coração, você agora diz: Senhor, agora o Senhor me tocou e eu quero te tocar com a minha renúncia, te tocar com o meu coração, te tocar com minhas atitudes, porque o meu culto começa agora. E quando termino aqui, que o meu culto começa. Então, se você entendeu isso, por favor, não pegue carona na minha oração. Aumente a sua voz agora em oração. Diga com toda a sua fé. Se necessário for gritar, grite. Se necessário for chorar, chore. Mas a única coisa que você não pode fazer é ficar quieto, é ficar sem orar. Levante, diga: Deus, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais profundo, eu quero mergulhar, eu quero ir longe. Levante a sua voz e ore como se não houvesse amanhã. O avivamento te provoca. Deixa Deus agora te quebrar, deixa Deus agora te mostrar que Ele é o Senhor que te colocou, que te chamou, que lhe atraiu e que lhe levantou. Em nome de Jesus, vá, fica à vontade.